Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a todos abundantemente. Já perceberam que existem milagres na Bíblia Sagrada que só aconteceu porque quem buscava o milagre resolveu ficar só e fechou a porta? Quer ver o primeiro exemplo? É o que está na Bíblia Sagrada, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 18. O filho da viúva de Sarepta morre. Ela clama pedindo socorro. Eliseu então pega o menino no colo e o texto diz que ele sobe o quarto e ora sozinho com Deus. E o menino volta à vida. Outro exemplo é o que está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. A viúva do azeite procura o profeta Eliseu pedindo socorro, porque o esposo morre e deixa dívidas altíssimas que não dava para quitar, e ela clama por socorro, e o profeta termina perguntando-a: o que tens em casa? E ela diz: tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. O profeta disse: então vá para casa, peça vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, e depois feche a porta entre ti e teus filhos e derrama o azeite nas vasilhas. Assim ela fez e o milagre aconteceu. Continuamos ainda na Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, quando o filho da sunamita morre. O menino estava no quarto do profeta Eliseu. O texto sagrado diz que o profeta Eliseu chega no quarto onde o menino estava, fecha a porta e clama ao Senhor. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que o menino volta a viver. Nós continuamos na Bíblia Sagrada quando a gente vai para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Morre uma discípula por nome Dorcas. E diz a Bíblia que os irmãos procuram o apóstolo Pedro, que morava próximo, para ir até a casa de Dorcas e orar a Deus para que Deus trouxesse a vida da irmã Dorcas. E assim Pedro fez, atendendo ao pedido de algumas viúvas, de alguns irmãos, vai até a casa de Dorcas. A casa estava cheia de gente e o texto diz que Pedro mandou que todos saíssem e orou sozinho, pedindo a Deus que trouxesse a vida da irmã Dorcas. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ela ressuscitou. A gente tem outro exemplo na Bíblia, e esse aqui eu acredito que é o exemplo mais clássico de alguém que recebeu de Deus alguma coisa porque a porta estava fechada e resolveu também ficar só. É o que diz a Bíblia no texto de Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 21. A Bíblia Sagrada nos informa o que aconteceu com Jairo. A menina de Jairo começa a ficar mal. Por conseguinte, o texto sagrado diz que a menina morre. E Jairo pede socorro. Foi a pessoa certa, que é Jesus. E Jesus vai até a casa de Jairo. E quando chega lá, a casa estava cheia de pessoas. Carpideiras que foram pagas para chorar. Um alvoroço total. Pessoas que eram amigas de Jairo estavam ali. E a Bíblia diz que Jesus chegou lá. E a primeira coisa que ele fez foi pedir que a multidão não o acompanhasse mais. Pediu que a multidão voltasse do meio do caminho. E depois, chegando na casa de Jairo, o texto diz que Jesus tirou todos aqueles que estavam lá na casa de Jairo. Expulsou praticamente. E ficou só Jesus, Jairo, a esposa, Pedro, Tiago e João. E Jesus então termina olhando para a menina e disse: Talita cumi, que quer dizer menina, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que a menina voltou à vida. Meus irmãos,
Existem milagres que só irão acontecer quando você aprender a ficar calado, falar pouco, não contar sua história e o seu desejo de que o milagre realize na sua vida para todo mundo. A gente vê na Bíblia que Jericó só caiu porque o povo gritou na hora certa, no momento certo estabelecido por Deus. Mateus capítulo 7, Jesus disse que quando nós quisermos orar, nós temos que fazer como ele disse, entrar no quarto, orar em secreto. Aí disse Jesus, e Deus que vê em secreto te atenderá. Ou Deus que ouve a nossa oração em secreto nos responderá. Por que razão a gente entende então que existem milagres que só acontecem quando a gente aprende a ficar só? A primeira resposta que eu dou aqui é que às vezes do nosso lado tem muita gente que mais atrapalha do que ajuda. Por isso que o Senhor mandou a multidão voltar, porque aquela multidão poderia atrapalhar o trajeto até a casa de Jairo. Tem gente também que às vezes vem à nossa volta que são incrédulas, que não acredita no milagre que nós estamos buscando da parte de Deus. Tem pessoas sem fé, por isso o Senhor manda voltar, o Senhor tira estas pessoas de estarem do nosso lado e nós precisamos entender que estes milagres só acontecerão quando estas pessoas saírem. Diz a Bíblia que em Nazaré Jesus não fez muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Então tem gente que mais atrapalha do que ajuda. Outra coisa, o Senhor mandou aquela multidão, aquelas pessoas saírem da casa de Jairo e a multidão voltar, porque tem gente que é hipócrita. Não está nem aí para o nosso desejo. Na verdade estão do nosso lado para ver se o milagre vai acontecer mesmo. Eu costumo chamar essas pessoas de sanguessugas, que estão à nossa volta, mas que não estão nem aí para o nosso desejo, para o nosso sonho, não estão nem aí se Deus vai fazer um milagre ou não, estão como meros espectadores. São hipócritas, que às vezes até dizem que estão orando por nós, que estão torcendo para que Deus nos atenda, mas na verdade são meros espectadores. É o que aconteceu na casa de Jairo. É o que aconteceu na casa de Jairo. Aquele alvoroço todo, as pessoas chorando, mas eram carpideiras pagas para chorar. Não passavam de atrizes que vivia se aproveitando de uma situação fatídica, de uma morte de um ente querido para então lucrar, ganhar dinheiro. E Marcos capítulo 5, versículo 21, Mateus capítulo 9, Lucas capítulo 8, que narra este fato, termina dizendo que Jesus chegou lá e expulsou este povo. Jesus chega lá e já vai reclamando, dizendo para aquele povo, que alvoroço é esse? Que balbúrdia é essa de vocês? E o texto diz que o Senhor então os expulsa. Deixa eu terminar aqui dizendo uma coisa. Não estranhe quando o Senhor começar a tirar pessoas da sua volta. Não estranhe quando o fluxo de pessoas diminuírem ao seu redor. Pode ser o Senhor fazendo isto, para que então o milagre aconteça na sua vida. Aprenda este momento, aprenda nesta hora a entender que tem coisas que você vai fazer sozinho ou sozinha, tendo Deus como seu único auxílio. Milagres extraordinários às vezes só acontecem quando você aprender a ficar só. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Fica aqui esta palavra, que a mão de Deus continue sobre a sua vida.